É uma lenda que merece ser contada, porque ela é uma lenda falsa ou verdadeira. Ela é um patrimônio da ciência. Ela é um ensinamento quase que mítico, mitológico sobre o papel do experimento. Então, é uma lenda que tem que ser honrada. Tem um estudioso francês que ele tem um livro que ele vai pegando todas as lendas, assim, todas, tem várias, né? Tem a lenda do Arquimedes, que o Arquimedes queimou navio romano, tem a lenda do Galileu, que ele subiu na torre. Ele vai pegando todas as lendas e no fim a mensagem dele ao final do livro é: respeitem as lendas. Você agora encontra um Galileu jovem, que ainda não sabe bem o que vai fazer da vida. Um Galileu circulando por catedrais e arsenais, conversando com artesãos e artilheiros. Um Galileu que nunca viu um telescópio e nem muito menos as luas de Júpiter. Antes de se perguntar sobre os movimentos celestes, esse Galileu observa os movimentos que acontecem por aqui, mais perto da gente. Antes de pensar que a Terra se move, Galileu quer saber como é que se move tudo que está sobre a Terra. Você vai ouvir um pouco dos famosos experimentos que ele fez, ou supostamente fez, com pêndulos e bolas de chumbo. São dessas histórias que a gente não tem mais como saber se elas aconteceram ou não, ou se foram bem do jeito que se contou depois. Essas lendas que, reais ou não, a gente quer honrar. Essa lendária experiência da Torre de Pisa é relatada apenas por um discípulo de Galileu, quando ele já está velhinho na prisão domiciliar. Esse menino, como se diz na Bahia, vai ser discípulo dele, e daí esse cara, depois que Galileu morre, escreve uma biografia, e nessa biografia, apenas nessa biografia, tem o relato desse experimento. E ali está, ou estaria, Galileu agora mesmo, subindo os degraus até o alto da Torre de Pisa, ansioso, aliás, afobado para demonstrar aos seus colegas, ou talvez aos seus alunos, ou talvez aos seus inimigos, o que ele descobriu faz algum tempo com os seus experimentos, ou o que ele acaba de descobrir hoje mesmo, ou o que ele vem percebendo há anos, mas só formulou desse jeito agora, que as bolas de chumbo que ele tem na mão vão cair no chão todas ao mesmo tempo, da maior à menor, da mais leve à mais pesada. Exatamente como caiu, ou cairia, uma maçã na cabeça de Newton no século seguinte. Você está ouvindo 20 Mil Léguas, o podcast de ciências e livros. Eu sou Sofia Nestrovski. E eu sou a Leda Carton. 20 Mil Léguas é um podcast realizado pela livraria Megafauna, Livros no Centro, em parceria com o Serra Pilheira, instituto que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil. A gente também conta com o apoio da Vita Investimentos. Com Galileu, as duas coisas estão juntas. Ele faz experimentos, aliás, eu repito aqui, segundo o meu ponto de vista e de outros, ele é o fundador da ciência experimental moderna, mas ele também é um puta teórico. Ele faz um livro de 40 demonstrações rigorosas de propriedades do movimento, né? Então, ele é completo nesse sentido. Esse é o Júlio Vasconcelos, professor de História e Filosofia da Ciência na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Ele é um dos maiores especialistas em Galileu no Brasil, principalmente desse Galileu físico e experimentador. O Júlio também é coautor, junto com o Pablo Mariconda, que é professor de Filosofia da USP, do livro Galileu e a Nova Física, que é um livro que foi muito útil para a gente ao longo dessa temporada, que a gente recomenda muito. Com o Galileu, as duas coisas estão juntas. Isso que o Júlio acabou de falar se refere à teoria e à prática, e à maneira como Galileu circula entre as duas, sem se dedicar só a uma ou a outra. Tem um filósofo que vivia na Inglaterra ao mesmo tempo em que o Galileu estava na Itália, chamado Francis Bacon, que separou em dois tipos as pessoas que se dedicavam à investigação da natureza. Tem os tipos que são formigas e os tipos que são aranhas. As formigas são os empíricos, são aqueles que acumulam provisões, quer dizer, que acumulam situações do mundo material, da prática, e se servem dessas provisões à medida que vão precisando.
Já as aranhas são aquelas que tendem à abstração, que estão ligadas mais na teoria. Assim como uma aranha extrai de dentro de si mesma um material para construir a sua teia, esse tipo de gente tira aquilo de que precisa de dentro da própria cabeça. Existem esses dois tipos. E um terceiro que o Francis Bacon diz que ainda não existe, mas que está por vir. O cientista do futuro são as abelhas. Elas são como que parte aranha e parte formiga, elas estão entre lá e cá. A abelha vai até a flor atraída pelo perfume dela, para recolher a matéria-prima. Mas é com os próprios recursos que ela digere e transforma, pelo entendimento, o néctar em mel. Há grandes esperanças nesse terceiro tipo, que é capaz de conjugar teoria e prática. O Francis Bacon escreve essas palavras em 1620. E, enquanto isso, a abelha Galileu Galilei já vinha, fazia alguns anos, tateando essa aproximação, conduzindo os seus primeiros experimentos. O que é um experimento? É uma experiência controlada. É uma experiência que você faz, não é... O sentido amplo da palavra experiência é ontem o dia estava quente, eu experienciei um tremendo calor. Isso não é controlado. Você, né, o sentido básico de experiência é algo que foge ao seu controle. Mas o experimento é você que controla, como dizia o Kant, é você dando ordens para a natureza, né? Então eu acho que antes de Galileu isso não tem, dessa maneira sistemática e programática, de modo que é muito correto continuar chamando ele de o pai da ciência experimental. A gente perguntou para o Júlio Vasconcelos como que era essa circulação do Galileu entre o mundo da prática, da técnica e da especulação filosófica. Olha, eu acho que essa resposta, quem primeiro tem que responder isso é o próprio Galileu. Então o Júlio levantou da mesa, a gente estava fazendo essa entrevista à distância, online, com ele em Salvador e a gente em São Paulo, e ele foi buscar o livro. Mas eu vou pegar um livro do Galileu lá, um instantinho, peraí. Pronto, achei. Quando ele voltou, ele abriu na primeira página e leu. Era O Discurso sobre as Duas Novas Ciências, um livro de 1638, o último livro que o Galileu escreveu e que retoma o que ele vinha pesquisando desde a juventude. O livro é uma encenação. Ele tem personagens dialogando e cada personagem é um porta-voz de uma tendência filosófica específica. Esse não é o único livro do Galileu em que, para discutir uma concepção de mundo, ele compõe um teatro. Ele sustenta visões opostas de um mesmo assunto por meio da fala dos personagens diferentes. Aqui ainda é o comecinho do livro, é o começo da conversa. É a cena em que a gente está sendo apresentados ao lugar onde eles resolveram se encontrar. Os personagens não estão numa universidade, nem na corte de um nobre com seus jardins e pátios, onde convém caminhar e filosofar. E ele fala o seguinte, vou ler. Parece-me que a frequente atividade de vosso famoso arsenal, senhores venezianos. Eles estão no Arsenal de Veneza, na base naval onde os navios são construídos ou reparados e carregados de armamentos. E é ali que eles caminham em meio aos artilheiros, aos marceneiros, os funileiros. E continua. Oferece vasto campo filosófico às inteligências especulativas. Ou seja, as atividades no arsenal oferecem um vasto campo filosófico. E, particularmente, naquela matéria que se denomina mecânica, visto que neste lugar se constrói continuamente todo tipo de instrumentos e máquinas por numerosos artesãos. Sendo eu curioso por natureza, visito muitas vezes aquele lugar, o arsenal, pelo prazer de observar o trabalho. A conversação com eles ajudou-me muitas vezes na investigação das razões de efeitos não somente maravilhosos, mas também ocultos e quase inimagináveis. Efeitos ocultos quase inimagináveis para o teórico. A teoria engana, porque ela diz coisas que, quando a gente lê, parece que são coerentes, mas nem sempre elas coincidem com o que acontece na hora do vamos ver. E isso, dizem os personagens do Galileu, é algo que todo mundo que trabalha ali no arsenal sabe na prática. Talvez os funileiros, os artilheiros ou os marceneiros não conheçam as teorias sobre o movimento. Mas com a prática, no dia a dia, eles conhecem a resistência dos materiais, eles conhecem as tendências, sabem o que boia e o que não boia,
sabem o movimento que um corpo faz quando é lançado com determinada força. Então, para demonstrar esse conhecimento dos técnicos, o que o Galileu vai fazer, quer dizer, o que os personagens do Galileu vão fazer nesse livro é pegar um argumento que vem da teoria. O argumento, que parece fazer muito sentido quando a gente fica só na teoria, de que uma estrutura maior é mais forte do que uma estrutura menor. De que, por exemplo, se uma viga de madeira de comprimento X é capaz de sustentar um peso Y, por que uma viga de comprimento 10x não é capaz de sustentar um peso 10y, um peso 10 vezes maior? Os personagens do Galileu vão pegar esse argumento e elencar exemplos e mais exemplos para mostrar que, na prática, não faz sempre sentido isso. Então escuta nas palavras do Salviati, que é um dos personagens do Galileu, o que ele diz. Por favor, observem, senhores, como, com explicações simples, fatos que parecem improváveis à primeira vista vão se descortinar e surgir em sua beleza nua e simples. Quem não sabe que um cavalo que cai de uma altura de 2 ou 3 metros vai quebrar os seus ossos, enquanto um cachorro que cai da mesma altura, ou um gato que cai de 7 ou 8 metros, não vai se machucar? Tão inofensiva quanto seria a queda de um gafanhoto do alto de uma torre, ou a queda de uma formiga da distância da lua. Não caem as crianças impunemente de alturas que custariam aos adultos uma perna quebrada ou até um crânio fraturado. Também as plantas menores são mais capazes de se manter em pé do que as maiores. Um gigante 10 vezes mais alto que um homem comum não ficaria de pé a menos que por milagre. A gente vê filmes em que pessoas são encolhidas ou insetos ficam gigantes, mas na prática, uma pessoa minúscula não ia conseguir manejar uma arma ou nadar com a mesma agilidade. E um inseto gigante não teria como voar, e na verdade não teria nem como se sustentar, porque quando ampliadas, as patas e as asas do inseto não iam aguentar o peso do corpo do inseto. O Galileu já sabia disso mesmo muito antes da sessão da tarde ser inventada. Essas coisas só são possíveis na imaginação. Na prática, observando o mundo e fazendo testes para ver como a matéria se comporta, o Galileu vai entender que, para uma estrutura maior sustentar o mesmo peso, ela precisa ser mais grossa ou ter simplesmente outro desenho. Para um cachorro ter o tamanho de um elefante, ele tem que ter a forma de um elefante. E é o contato com os artesãos, com os técnicos, que permite que o Galileu perceba de fato como é que a matéria se comporta. A convivência, a troca de saberes com os artesãos, com os mestres, isso é decisivo para quem se dedica às especulações filosóficas, né? E aqui a palavra filosofia está naquele sentido muito antigo que inclui a ciência. É muito valioso conversar com os mestres, porque eles revelam até efeitos ocultos e quase inimagináveis, ou seja, Galileu responde isso aí com uma tranquilidade. Nossa, realmente, se não fosse esse contato com os técnicos, a coisa não teria acontecido. Para dar mais um exemplo, com os artilheiros nos portos, o Galileu aprendeu qual é o trajeto que as balas de canhão fazem quando elas são lançadas no ar. Os artilheiros já sabiam disso faz tempo, mas os teóricos não tinham a noção de que um corpo, quando ele é lançado, sempre traça o mesmo desenho. As balas de canhão, primeiro, elas sobem numa espécie de uma diagonal. Aí elas atingem uma elevação máxima e depois elas começam a descer na diagonal contrária, exatamente simétrica à da subida. É uma parábola. Estudando esse movimento, o Galileu percebeu que esse movimento acontece em toda parte na natureza. E levando essas ideias de volta para a corte, onde ele se encontrava não só com os arquiduques, mas também com artistas de todo tipo, o Galileu contou desse fenômeno para uma pintora da corte dos Médici, que se chamava Artemisia Gentileschi. E ela então pintou aquele que é talvez o primeiro quadro em que o sangue jorra de uma ferida, traçando não linhas retas, mas parábolas. É a representação de uma cena do Antigo Testamento, em que 2 mulheres degolam um inimigo político. Artemisia Gentileschi pintou essa mesma cena 2 vezes. Na primeira, de 1613, o sangue só escorre. Na segunda,
de 1621, já deu tempo dela conversar com Galileu. E o quadro é bem mais realista. Você vê o sangue jorrar em parábola. no momento em que a espada da mulher encosta no pescoço do homem. Então, para concluir o que o Júlio Vasconcelos estava dizendo sobre o Galileu, Se não fosse esse contato com os técnicos, a coisa não teria acontecido. É a teoria que leva ao experimento ou é o experimento que leva à elaboração de uma teoria? É difícil dizer. A abelha zanza e zune, Galileu provavelmente rodeava os experimentos e ideias, voava de um para o outro e dava suas voltas para chegar em resultados mais precisos, mais numéricos, para substituir uma ciência difusa, vasta e cheia de exemplos variados e vivos, como era a do Aristóteles. muito antes do Galileu ser o Galileu Galilei e dele olhar para o céu com um telescópio, ele já estava olhando para o alto, para o teto de uma catedral. Para conhecer um dos experimentos que o Galileu fez, um desses voos entre a teoria e a prática, ouve agora essa história. É uma dessas lendas que merecem ser honradas. Uma dessas lendas que foi contada pelo Viviani, que foi o último aluno do Galileu e que escreveu a biografia dele logo depois dele morrer. Tem muita coisa ali que a gente não tem como saber se aconteceu de verdade ou não. Porque o Galileu, como a maioria das pessoas, não viveu pensando em deixar registros para os historiadores do futuro. E porque o Viviani escreve com muita admiração pelo Galileu e muita imaginação. Isso faz dele um escritor instigante, mas talvez um biógrafo não tão confiável. O Viviani tinha só 20 anos quando Galileu morreu. E ele herdou os manuscritos originais do Galileu, mas deixou o arquivo dele de herança para um sobrinho, sem nunca ter conseguido completar o projeto de publicar as obras completas do Galileu. O sobrinho do Viviani, por sua vez, passou o tesouro adiante para os sobrinhos dele, que não sabiam o que fazer com aquela papelada toda ocupando espaço nos armários. E foi assim que um dia, em 1750, um erudito florentino foi fazer compras num açougue e percebeu uns escritos estranhos no papel que embrulhava a mortadela. Os escritos estranhos tinham a caligrafia do Galileu. Então ele voltou esbaforido para o açougue e encontrou pilhas de manuscritos jogados num canto, servindo de papel de embrulho. E os sobrinhos do sobrinho ficaram mais do que contentes de vender todo aquele amontoado para esse sujeito excêntrico que finalmente fez o trabalho de preservar esse material. Agora, se esses manuscritos foram encontrados desse jeito, totalmente por acaso, imagino tanto que não se perdeu. Bom, essa história que você vai ouvir agora foi contada pelo Viviani. E ela é de quando Galileu era ainda estudante da Universidade de Pisa, antes dele abandonar o curso de medicina. Ela vai ter 2 desdobramentos. Um tem a ver com a teoria e outro tem a ver com a técnica. Galileu tem seus 20 anos e ainda não sabe o que fazer da vida. E o que o Viviani conta é que ele entrou um dia na Catedral de Pisa para assistir à missa e deixou o olhar passear. Galileu começou a prestar atenção no lustre da catedral pendurado lá no teto e que estava balançando de um lado para o outro. E aqui, na Catedral de Pisa, com o olho no lustre, o Galileu começa a pensar em termos musicais. Não existem cronômetros ainda. Ninguém sequer convencionou a divisão do minuto em 60 segundos. Para medir o tempo que o lustre leva para balançar de um lado para o outro, como um pêndulo, Galileu pensa em compassos musicais. Ele traz à mente a batida da música para dar um parâmetro para o que ele observa, de um lado para o outro. De um lado para o outro. E em seguida, para não ter dúvida, Galileu procura com os dedos até sentir o próprio pulso, e ele confirma o que ele está vendo com a frequência estável das batidas do seu coração. De um lado para o outro. De um lado para o outro. Chegando em casa, armado de pesos de chumbo e de cordas e com a ajuda de um assistente, o Galileu reproduziu o fenômeno do lustre com um experimento simples. Ele criou pêndulos que ele podia balançar em arcos maiores ou menores, anotando o tempo que o peso leva para ir de um lado para o outro.
O que o Galileu percebeu foi que um pêndulo mantém sempre o mesmo período, quer dizer, mantém sempre o tempo que leva para realizar uma oscilação completa. Um pêndulo fica mais rápido quanto mais perto ele está do centro e ele vai desacelerando quanto mais longe. Galileu imaginou que mesmo se existisse um pêndulo grande o bastante para atravessar a Terra inteira passando pelo centro dela, a velocidade dele começaria lenta numa extremidade e aumentaria quanto mais perto tivesse do centro, e depois voltaria a desacelerar até sair do outro lado do planeta. O peso sempre teima em cair, e a corda também sempre teima em resistir. 2 desejos opostos. A força e a teimosia de ambas se equivaliam. Quem ganharia? Nenhuma das duas. A oscilação de um pêndulo é a relação entre a sua liberdade de queda e a força que o retém. Esse trechinho que a Leda leu agora vem de uma biografia húngara do Galileu, que foi escrita no começo do século XX e que um ouvinte indicou pra gente. Mas voltando para o Galileu, pensa num pêndulo qualquer. Dá até para improvisar um. Qualquer peso que você possa prender numa corda. Uma corda que não estique ou esgace. Agora, imagina que no intervalo de tempo de 10 segundos, esse peso amarrado nessa corda, se a corda for longa, ele vai balançar 5 vezes. Agora, imagina que a corda é curta. Nesse mesmo intervalo de 10 segundos, ele vai conseguir balançar de um lado para o outro 25 vezes. Galileu e o assistente dele refazem o experimento. E o resultado é sempre o mesmo. Os tempos são proporcionais ao tamanho da corda. O movimento é previsível. E 2 pêndulos que tiverem exatamente o mesmo comprimento de corda levarão exatamente o mesmo tempo para completar o arco. Eles experimentam com cordas de medida igual e com pesos diferentes. E o que eles observam é que o peso maior ou menor não faz diferença. Uma bola de chumbo pesada leva o mesmo tempo para percorrer o arco de um lado para o outro que uma bola de chumbo leve. Se você pensar que todo pêndulo é um corpo que quer cair, mas que é impedido de cair por essa corda teimosa, você pode imaginar o que aconteceria se a corda não estivesse lá. E é exatamente isso que o Galileu faz. O fato de que, quando o peso está preso à corda, ele sempre leva o mesmo tempo para chegar ao ponto central, ao ponto mais perto do chão, sugeriu ao Galileu que os corpos sempre caem no chão ao mesmo tempo. Tanto faz o tamanho ou o peso, desde que você solte eles da mesma altura. Então imagina um desses pêndulos do Galileu, com uma bola de chumbo na ponta indo de um lado para o outro, sem interrupção. Agora, liberta mentalmente essa bola de chumbo dessa corda teimosa, deixa ela cair. Não dá nenhum impulso a mais, só solta ela da corda no ponto exato em que ela estiver perpendicular ao chão, pronta para cair numa linha reta. O que vai acontecer com a velocidade dela? Se você tiver numa mão uma bola de chumbo de 10 quilos e, na outra mão, uma bola de chumbo de meio quilo e soltar as duas, elas vão chegar no chão ao mesmo tempo. Até uma bola de algodão de 100 gramas ou uma pluma chegaria também, se a resistência do ar não interferisse. Na teoria, do jeito como ela estava escrita pelo Aristóteles, e até para o nosso senso comum ainda hoje, isso parece não fazer muito sentido. Aristóteles pensava que o tempo que um objeto leva para cair está necessariamente ligado ao peso dele e à matéria da qual ele é feito. A gente, inclusive, se pergunta como é que o Aristóteles pode ter falado uma besteira dessa? Um cara tão inteligente, um cara tão cuidadoso, um cara que é o bisavô da ciência empírica. Como é que o cara fala uma besteira dessa, que a rapidez da queda depende do peso? A questão é, como é que esse grego genial fala uma besteira dessa? O Galileu responde com um argumento engraçado. Imagina que 2 corpos, um pesado e um leve, tipo uma bola de chumbo e uma pluma, são amarrados um no outro e soltos em queda livre. Se o Aristóteles estivesse certo, a queda mais rápida da bola de chumbo seria desacelerada pela queda mais lenta da pluma. Porém,
A soma dos dois objetos unidos faria com que eles virassem um corpo só, que seria mais pesado ainda e que, portanto, cairia mais rápido. Tem uma coisa que não funciona aí. É impossível que, ao mesmo tempo, a bola de chumbo caia mais devagar e que a pluma caia mais rápido, e é impossível a soma dos dois não cair ainda mais depressa. E o Galileu revelou essa contradição. Ele é um precursor daquela piada de que se um pão com geleia sempre cai com a geleia virada para baixo e os gatos sempre caem de pé, se você amarrar um pão com geleia virado para cima nas costas de um gato e empurrar os dois, pelo amor de Deus, com delicadeza, de cima de uma mesa, vai ser impossível a queda se resolver e eles vão ficar girando no ar para sempre. Bom, vamos então olhar para outra lenda da vida do Galileu. Uns 10 anos depois de ele observar o lustre no teto da catedral, agora com cerca de 30 anos, o Galileu quis demonstrar essa ideia de que os corpos de pesos diferentes caem na mesma velocidade. Ele já é professor de matemática, mas ainda dá para a gente dizer que ele continua sem saber muito bem o que fazer com a própria vida. Esse aqui, por mais que ele ainda não saiba, esse aqui é talvez o primeiro passo público importante que ele dá em direção a se tornar o Galileu Galilei. Ele convoca um público de estudantes e professores universitários, os colegas dele, para assistir a uma demonstração no alto da Torre de Pisa. Basicamente, o que o Galileu fez foi deixar cair 2 bolas de chumbo de pesos e tamanhos diferentes do alto da Torre de Pisa e ver se elas chegavam juntas ao solo. Ninguém sabe se isso de fato aconteceu ou se foi só uma história elaborada anos depois por aquele primeiro biógrafo do Galileu, o Viviani, para comprovar essa hipótese. Mas seja como for, se é fato ou não, o que o Júlio disse pra gente foi um ditado em italiano. Se non è vero, è bene trovato. Ou seja, se não é verdade, é muito bem bolado. Porque é um negócio perfeitamente execuível, é um negócio que se alguém fosse fazer, se alguém fez, dá os resultados que o biógrafo chamado Viviani relata. De fato, se você do alto da Torre de Pisa solta uma bola grandona de chumbo, ou uma bala de canhão, né? E uma bala também de chumbo, mais pequena, de mosquete, elas vão cair praticamente juntas, que isso é que é o resultado experimental chocante, né? Que arrebenta a formulação aristotélica, que a rapidez da queda depende do peso. Se de um lado é uma besteira Aristóteles falar que os 10 vezes mais pesado cai 10 vezes mais rápido, por outro lado, é algo totalmente contrário ao senso comum uma bolona de chumbo cair junto com uma bolinha de chumbo. Então, esse negócio de que 2 coisas, uma grandemente pesada e uma apenas um pouquinho pesada, elas caem juntas, não é um troço, assim, que deixe de causar estranheza, não causa muita estranheza. Tudo bem, porque é tudo de chumbo, é tudo redondo, então o ar não influencia e atrapalha tanto a queda como atrapalharia uma folha de papel ou uma folha, né, de árvore. Mas, caramba, será que o peso não tem um papel de abrir caminho, a força no ar, assim, que então a bola mais pesada não atravessaria o ar mais vigorosamente do que a balinha mais leve, né? Não, no entanto, o que a lendária experiência de Pisa diz, e o que Galileu diz em 10 páginas do livro dele, numa argumentação contundente, é que pouco importa se é uma pena, se é uma folha, se é uma bola de chumbo, a única coisa que altera a rapidez de queda é o ar, porque se por acaso não tivesse ar, caía tudo igual. É claro que assim que os seres humanos desenvolveram técnicas de tirar o ar de uma sala, ou mesmo tirar o ar de uma grande garrafa de vidro, né? Eles deram um jeito de fazer a experiência de um martelo e uma pena. Tem filmes disso. Não sei se vocês viram o filme do astronauta da Apollo, sei lá o quê, que tem o saco de levar um martelo. Você vê como essa experiência encanta, né?
Vocês já viram esse filme? O cara na Lua com um martelo e uma pena. Sim, a Na gente Lua viu. não tem atmosfera, né? Aí ele solta. Aí quando elas caem juntas, eu já vi esse filme tantas vezes, eles falam, how about it? Ele fica tão encantado. How about it? Mr. Galileo was correct in his findings. How about that? Mr. Galileo was correct in his findings. Que tal? O Galileu estava certo. O corpo em queda livre se distancia do ponto inicial proporcionalmente ao quadrado do tempo decorrido. Galileu chega a uma conclusão matemática, numérica. A partir de uma observação, ele matematiza a natureza, quantifica o que ele observa. E também, enquanto ele acompanha o movimento do pêndulo, ele consegue observar que aquele corpo traça um arco no espaço, e com isso ele percebe que o movimento da natureza pode ser lido também através da geometria. Sem o pêndulo é mais difícil de ver, mais difícil de acompanhar a queda livre de um corpo, mas ele consegue deduzir pelo pensamento o que ele não captura pela visão. Essa matematização da natureza foi uma das contribuições mais importantes do Galileu para a fundação da nova física, e vai ser crucial para ele poder argumentar em favor do modelo copernicano mais para frente. Galileu tem até um pronunciamento muito famoso, que é: a natureza está escrita, a natureza é um grande livro permanentemente aberto perante nossos olhos, e só consegue ler esse livro quem conhece os caracteres em que ele está escrito, e ele está escrito em caracteres geométricos. A filosofia está escrita neste grandíssimo livro que continuamente está aberto diante dos olhos, mas que não se pode entender se primeiro não se aprende a entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em linguagem matemática, e os caracteres são triângulos, círculos e outras figuras geométricas, meios sem os quais é impossível entender humanamente qualquer palavra. Sem estes, vaga-se em vão por um escuro labirinto. Agora, o segundo desdobramento dessa observação do Galileu do movimento do pêndulo tem a ver com a invenção de um instrumento, tem a ver com o retorno à técnica. O ciclo fica completo. Quando Galileu percebeu que o pêndulo se move mantendo um tempo preciso, ele teve a sacada de que ele não precisaria mais cantarolar ou medir o próprio pulso para ter um cronômetro. Ele tinha encontrado um fenômeno da natureza que dava uma medida regular, uma medida precisa do tempo. O Galileu desenhou o protótipo de um primeiro relógio a pêndulo. Um relógio que não atrasa, que não acelera, que é mais preciso do que qualquer relógio de sol ou de água. E quem vai poder construir isso com maestria? Voltam então o marceneiro, o vidraceiro e o ourives. Essa nova física do Galileu não tem a ver com equações complexas, com uma matemática muito sofisticada do nosso ponto de vista atual. De modo geral, a coisa não chega a ficar muito mais complicada do que calcular quanto tempo leva para um objeto cair no chão se você soltar ele de uma determinada altura. O Galileu não era um apaixonado por números. Ele não entrava em águas profundas de números que só alguns poucos conseguem acompanhar. Como ele diz: esse é um navegar sem bússola, sem estrelas, sem remos, sem timão, onde se deve necessariamente ou passar de penhasco em penhasco, ou encalhar, ou navegar sempre perdidos. Para se aproximar do Galileu, o estranho às vezes é perceber que é tão simples, mas que o mundo precisou mudar para que isso parecesse simples. Em cada episódio dessa temporada é como se a gente viajasse numa rota diferente para conhecer um lado desse personagem, que está nessa transição entre mundos. A gente nunca vai poder saber completamente quem era de verdade o Galileu Galilei. Mas no limite, até aí, eu também não sei dizer de verdade quem é a Sofia. E nem mesmo, para falar a verdade, quem eu sou. Ou então, a gente pode lembrar de uma história antiga do taoísta Chuang Tzu, que viveu no século IV a.C., que é o mesmo século do Aristóteles, só que na China. Chuang Tzu está caminhando na beira de um rio com um amigo, quando ele diz: olha só como esses peixes estão alegres. E o amigo imediatamente responde: como você sabe que eles estão alegres? Você não é um peixe. Chuang Tzu responde:
Como você sabe que eu não sei o que deixa um peixe alegre? Você não é eu. O amigo para e fica pensando um tempo, até que ele finalmente encontra um argumento que parece infalível. Se eu não tenho como saber o que você sabe simplesmente porque eu não sou você, então você não tem como saber o que o peixe sabe porque você simplesmente não é um peixe. Mas Chuang Tzu retruca. Vamos voltar para sua primeira pergunta. Você queria saber como eu sabia que os peixes estavam alegres. Mas por fazer essa pergunta, você deixou escapar que pressupõe que eu sei o que deixa um peixe alegre. E de fato, eu conheço a alegria dos peixes nadando no rio, porque eu conheço a minha própria alegria enquanto eu caminho à beira desse rio. E a gente está aqui, sentindo a alegria de pensar no que o Galileu pensou. De poder também amarrar uma bolinha numa corda, ou olhar para um lustre balançando no teto e se colocar no lugar do Galileu, tentar ver o que ele viu. A realidade material desse mundo da Itália do século XVII, é muito apaixonante. E é para essa realidade que o Galileu está olhando. Imagina que quando o Galileu fazia os experimentos dele, ele tinha que conseguir bolas de chumbo polidas em diferentes medidas. Tinha que encomendar mármore de um marmoreiro. Tinha que ir na oficina de um marceneiro para conseguir a madeira específica para fazer uma bolinha correr e o verniz específico para não ter atrito. É a alegria de encontrar uma lista de compras do Galileu, que sobreviveu até os dias de hoje, em que ele anotou lentilhas, grão de bico, açúcar, pimenta, cravo, laranjas e 2 pentes de marfim. Galileu escreveu sobre a sensação de tocar numa estátua de mármore, e depois ele comparou com a sensação de encostar na pele humana. Isso para depois falar de como é sentir cócegas e se perguntar das diferenças entre as cócegas na sola dos pés, em cima dos joelhos, no nariz ou nas axilas, para dizer que essa sensação é inteiramente nossa e não da mão que faz as cócegas. Galileu compara o som que sai de tubos de um órgão de igreja. E ele imagina como seria uma mesma nota tocada num tubo de madeira, estanho, chumbo, prata ou papel. Depois ele pensa que a garganta humana também tem esse mesmo formato de tubo e que é capaz de produzir diversas notas, sendo tensionada ou relaxada. E isso faz ele concluir que o funcionamento é parecido com o de um telescópio retrátil, quando se aumenta ou diminui o intervalo entre uma lente e outra. E ele vai dar início à grande operação de imaginar como seria ler tudo isso na linguagem dos números, como olhar para a matéria e entrever a matemática pedindo para ser lida e traduzir isso para nós. Nos discursos dele, ele escolhe e testa as melhores palavras, como se elas fossem especiarias. Nos livros dele, ele comenta o que ele estava sentindo ao fazer uma descoberta ou ao conduzir um experimento. Se estava frio, se era noite, se ele estava bem de saúde, ou se ele estava doente, acamado, e a gente se sente perto dele, perto de uma realidade. É parecido com a proximidade e a alegria de olhar para uma pintura do Caravaggio, que era contemporâneo do Galileu, e perceber que os santos nos quadros dele estão com os pés sujos. Esse foi o episódio 5 da 3ª temporada do 20 Mil Léguas. E a gente agradece a todos os peixes pela alegria. A 3ª temporada do 20 Mil Léguas, o podcast de ciências e livros, foi realizada pela Livraria Megafauna, Livros no Centro, em parceria com o Serrapilheira, instituto que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil. Nosso podcast também conta com o apoio da Vita Investimentos. O livro do biógrafo húngaro do Galileu, do Zsolt Harsanyi, foi indicado pelo ouvinte Antônio Grilo, de Minas Gerais. A gente agradece. E para saber mais das outras traduções que a gente usou e saber das referências consultadas em cada um dos episódios, é só conferir na nossa newsletter, que você pode assinar no site da Livraria Megafauna. E lá você também pode ver as edições passadas das newsletters dos episódios anteriores.
A idealização e a direção geral são da Fernanda Diamante. Concepção, pesquisa, roteiro e apresentação, Leda Cartoon e Sofia Nestrovski. Todas as traduções dos trechos citados são nossos, exceto onde indicado nos episódios ou nas newsletters. A coordenação geral é da Irene de Holanda. Trilha original, mixagem e edição de som, Fred Ferreira. Masterização, Tuta Macedo. Revisão técnica dos roteiros, João Cortese. Edição de texto, Rita Palmeira. Projeto gráfico e identidade visual, Flávia Castanheira. Diagramação, André Stefanini. Comunicação, Leana Ferreira e Manuela Steltzer. Assistência de produção, Júlia Brick. Distribuição nas plataformas, Ricardo Terto. Esse episódio foi gravado no estúdio Baticum.